Em 2 de outubro de 1940, Ludwig Fischer, governador do distrito de Varsóvia, do governo geral da Polônia, assinou uma ordem para criar oficialmente um bairro judeu. Gueto. Em Varsóvia. Seria o maior gueto da Europa ocupada pelos nazistas. No total, 113 mil poloneses foram forçados a reinstalar-se do lado ariano, e foram substituídos por 138 mil judeus de outros distritos da capital. O gueto atingiu seu maior número de habitantes em abril de 1941. Dentro de seu muro viviam 395 mil varsovianos, residentes em Varsóvia, de descendência judaica. 50 mil pessoas reassentadas da parte ocidental do distrito de Varsóvia. 3 mil da parte oriental, e 4 mil judeus da Alemanha, todos reinstalados nos primeiros meses do ano de 1941. No total, haviam cerca de 460 mil habitantes numa área de pouco mais de 3 km². 85 mil delas eram crianças até a idade de 14 anos. Durante o primeiro ano, milhares de judeus poloneses, bem como alguns povos das cidades vizinhas e do campo, foram trazidos para o gueto. No entanto, as epidemias de tifo e fome mantiveram os habitantes aproximadamente no mesmo número. Uma ração alimentar média diária era dada aos judeus em Varsóvia, e foi limitada a 184 calorias, em comparação com 699 calorias permitidas para os poloneses, e 2.613 calorias para os alemães. Em agosto, a ração caiu para 177 calorias por pessoa. A Enciclopédia do Holocausto informa que uma ingestão de menos de 1.000 calorias por dia pode levar à morte em questão de semanas. As autoridades alemãs eram as únicas responsáveis pela chegada da ajuda alimentar, consistindo normalmente em apenas um pão seco, farinha, e batatas da mais baixa qualidade, alguns grãos, raízes, e um pequeno suplemento mensal de margarina, açúcar e carne. O único meio real de sobrevivência era o contrabando de alimentos e trocas. Até 80% dos alimentos consumidos no gueto eram trazidos ilegalmente. Foram criados ateliês privados para fabricar bens que seriam vendidos secretamente do lado ariano da cidade. Os alimentos eram contrabandeados frequentemente por crianças, que atravessavam o muro do gueto algumas vezes por dia, retornando com produtos que podiam pesar tanto quanto eles. No entanto, entre outubro de 1940 e julho de 1942, cerca de 92 mil moradores judeus do gueto morreram de fome, doenças e frio, o que representou quase 20% da população total. Em 21 de julho de 1942, os nazistas começaram uma operação secreta para a deportação em massa de judeus do gueto de Varsóvia para o campo de extermínio de Treblinka, a 80 quilômetros a nordeste de Varsóvia. Até o dia 21 de setembro, cerca de 300 mil moradores do gueto de Varsóvia morreram nas câmaras de gás do acampamento. Em outubro de 1942, os alemães realizaram um novo censo populacional. Apenas 35.639 pessoas permaneceram no gueto, cerca de 10% dos números registrados em julho do mesmo ano. Em 19 de abril de 1943, os remanescentes sobreviventes da população judaica de Varsóvia levantaram-se para lutar uma batalha final contra os nazistas. Este ato ficou conhecido como o Levante do Gueto de Varsóvia. As tropas nazistas então destruíram sistematicamente o bairro judeu e erradicaram qualquer forma de resistência. 56.065 dos judeus restantes em Varsóvia foram mortos em combate, assassinados ou deportados para campos de extermínio. Em meados de maio de 1943, o gueto de Varsóvia deixou de existir. As fotografias de Willy George mostram um período na história do gueto quando a vida de alguns dos habitantes ainda era suportável. As pessoas fazem trocas nas ruas, as donas de casa procuram roupas de cama de boa qualidade. As crianças ainda acham diversão em situações diárias. Há ainda uma seleção limitada de alimentos para venda em algumas das janelas das lojas. Os bondes, operados por trabalhadores do lado ariano, fornecem serviços limitados de transporte público. Ao mesmo tempo que essas coisas estavam acontecendo, no entanto, muitos outros, particularmente crianças e idosos, estavam morrendo de desnutrição nas ruas. O contraste é chocante. Sua situação é um sinal do que iria acontecer com os habitantes do gueto: fome, doenças
frio e deportação para campos de extermínio.